Boa tarde, meus amigos. Hoje eu quero falar um pouco sobre diabetes. Diabetes é uma doença que se caracteriza por ter glicemias aumentadas, quer dizer, o açúcar no sangue fica mais alto que o normal. Tem uma fase que se chama pré-diabetes, que é quando ele não está no nível normal, mas também não está no nível de diabetes, é pré-diabetes. E diabetes é quando ele está francamente aumentado, né? Acima de 126 em jejum, acima de 140 2 horas depois da refeição. Em qualquer hora do dia que você medir que der acima de 200, também é um sinal de diabetes. O diabetes afeta os grandes vasos, as artérias de maior calibre. E com isso ela afeta, e é a maior causa que existe de infarto. Uma outra causa, outra doença causada por essa alteração dos grandes vasos é o cérebro, os AVCs. Então essas duas coisas ocorrem por alteração das artérias mais grossas. Quando as artérias mais finas são afetadas, elas afetam principalmente a retina. Ela é responsável por uma porcentagem muito alta, tipo 30% das pessoas que ficam cegas no mundo é devido à alteração da retina por artérias afetadas no diabetes. Quando afeta artérias e nervos nas extremidades, elas afetam os membros, as mãos, os pés, e são responsáveis por grande parte das amputações, por afetar nervos e artérias. Por afetar as artérias finas também, além da retina, além das extremidades, elas afetam o rim. 30% das pessoas que fazem hemodiálise no mundo são causadas por problemas de diabetes. Os controles necessários para você não sofrer das consequências crônicas, essas consequências que eu acabei de falar do diabetes, é você controlar a sua glicemia. A glicemia é controlada de dois jeitos, pontualmente, quer dizer, quando faz aquela espetadinha no dedo, ela tem que estar 100, 110 por aí em jejum, até uns 140, 2 horas depois da refeição. Isso é uma medida naquele momento, é uma glicemia pontual. Tem uma outra forma de medir a glicemia, que é aquele exame que chama hemoglobina glicada. Esta é uma média da glicemia nos 3 últimos meses. Quem não é diabético tem isso normalmente abaixo de 5,7, é uma porcentagem. 5,7% da sua hemoglobina está com uma molécula de açúcar, você não é diabético. Se você tem diabetes, você tem que tentar fazer com que essa porcentagem de hemoglobina com açúcar no seu sangue seja menor que 7. Pode ser que quando você foi no médico deu 8, deu 9, mas aí você faz a dieta, faz exercício e toma medicação, e aí ela vai baixando. A cada 3 meses você repete o exame até que ela fique menos de 7. Se ela ficar menos de 7, você provavelmente não vai ter aquelas complicações que eu falei no início. Então, depois que você chegar em 7, é você verificando cada 4, 5 meses, já está bom, já está de bom tamanho. Uma outra coisa que é importante você controlar, tão importante quanto a glicemia sendo diabética, é o colesterol. Se o colesterol, principalmente o colesterol ruim, que é o colesterol LDL, com meio mnemônico, eu falo que LDL quer dizer logo Deus te leva. Então o colesterol LDL é o colesterol ruim. Ele vai espessando as suas artérias e ele vai alterando e favorecendo aquelas alterações que eu falei, tanto dos rins, do coração, da retina, todas aquelas que eu falei no início são pioradas por aumento do colesterol. Isso você controla, principalmente com remédio. Dieta não é tão eficiente para o colesterol, mas é eficiente, ajuda. E a terceira coisa que você tem que controlar, então, primeiro é a glicemia, segundo é o colesterol e terceiro é a pressão arterial. A pressão arterial tem que ser controlada direitinho. A pressão arterial é alta, como pode estar em qualquer pessoa. Se a pessoa tiver diabetes ou se tiver colesterol, os danos são mais graves. Tá? O jeito de controlar a glicemia, o colesterol, a pressão, é dieta, medicamentos e exercício. E uma outra coisa que piora o diabetes é o peso. Quanto mais pesado você for, maior é a
maior é a resistência que as suas células têm para a ação da insulina, que tem um tanto de insulina. Normalmente isso faz o açúcar entrar na célula. Se você tem resistência à ação da insulina, se você está acima do seu peso, precisa mais insulina para fazer o mesmo trabalho. Ela vai ficando menos responsível à insulina. E o fato de você ficar menos responsível piora o diabético, ajuda a ganhar peso e piora as complicações do diabetes. Diabetes é uma doença progressiva, quer dizer, ela vai piorando com o passar dos anos. Ela é uma doença que requer cuidados porque ela dá muitos efeitos colaterais, como eu falei no começo disso. Mas é uma doença que já tem um número grande de remédios, número grande de alternativas, e é possível você ter uma vida boa, é possível você ser um atleta, é possível você fazer tudo o que os outros fazem com o seu diabetes. Só que tem que ter um pouco mais de controle, um pouco mais de juízo. Meu nome é Jofre Nogueira Filho, eu sou endocrinologista e nutrólogo. Me acompanhem no YouTube que vocês verão mais informações a respeito disso. Boa noite.